E aí, meu povo lindo, olha só onde estamos aqui, mais um Geração Cast. Esse podcast que você bem sabe que a gente só traz pessoas que nos ensinam algo. Hoje, um convidado mais do que especial, uma pessoa que além de ter muito a nos ensinar, ele tem um propósito de nos ensinar. Olha só que combinação maravilhosa. Hoje eu tenho certeza que você vai sair desse podcast uma pessoa melhor, uma pessoa mais motivada, uma pessoa com ferramenta de colocar a sua vida no next level. Então me ajude a receber meu amigo Pedro Paulo. Obrigado pela presença. Depois dessa introdução, aumentou minha responsabilidade, hein? Mas, na verdade, você vai tirar de letra. Você sabe que quando eu tava vindo aqui pra bater esse papo com você, eu recebi o release que a equipe aqui faz, e maravilha, que você mandou também, ajudou, mas só que eu meio que já vim pré-pronto de uma inspiração que eu tirei hoje pela manhã. Hoje pela manhã, quando eu acordei, e eu tenho uma rotina muito específica. Antes de pegar celular, antes de qualquer trazer para o meu sistema qualquer informação externa, de qualquer informação que venha pela uma rede social, que venha pelo WhatsApp, enfim. Eu gosto de fazer minhas leituras, fazer meu momento de inspiração, disso tudo mais. Isso é uma coisa que me ajuda muito na minha concentração, na minha meditação, mas que eu consiga mapear o meu dia para que meus dias sejam e são sempre muito produtivos. Sim. Eu não tinha recebido ainda o release da nossa conversa. E eu queria muito começar o nosso papo com a palavra gratidão. E eu vou explicar o porquê. Explique. Quando eu recebi aqui o release, eu vi que um dos pontos que a gente ia falar era gratidão. E daí eu falei, olha, que coisa bacana. Hoje de manhã eu fiz um treinamento de um rapaz americano chamado Lewis Howes. E ele é conceituadíssimo lá fora, ele entrevista as pessoas mais fantásticas. Só essa semana eu assisti a entrevista dele com Bob Proctor, com Tony Robbins, com várias pessoas. Só os gurus, né? Não, só os gurus, com a Honda, que escreveu aquele livro O Segredo, diz que esse livro da Honda afetou 500 milhões de pessoas. Com aquele que depois virou filme e tudo mais. Enfim, eu tava vendo, eu tava assistindo e ele tava falando muito sobre gratidão. Entretanto, o tema era as leis da atração. A lei da atração. E a lei da atração, o primeiro ponto é quando você está energeticamente propenso a atrair coisas boas. E lá ele falando que uma das coisas para que você esteja energeticamente é você ser grato. E eu concluí aqui, nos meus pensamentos, eu concluí que quando você é grato, meio que você dá uma limpada em você, porque assim, tem muita gente que diz assim, não, mas meu pai fez errado comigo, meu pai deveria ter feito isso e isso, minha mãe deveria ter feito isso e isso, a sociedade deveria ter feito isso e isso, o Brasil deveria ser comandado de uma maneira diferente. Sim, sim. Então, meio que você coloca em todo mundo culpas e responsabilidades do teu insucesso, mas quando você é grato, você começa a ser grato pelas coisas e meio que você dá uma limpada nessas culpas e isso você dá uma mudada na sua energia e sua energia, ela por causa da gratidão, não, eu sou grato porque eu vivo num país onde eu consigo ter liberdade de fala, liberdade de ir e vir, porque de fato tem. Eu sou grato pelos meus pais porque eles sim me colocaram nesse universo na época que mais se faz milionários no mundo. Então, sempre há o porquê de ser grato. E daí a gratidão, ele meio que lhe coloca numa posição onde você consegue ter energia e, por consequência, você exercer a lei da atração, que todo mundo se fala por aí. Então, agora eu já vou lançar isso em pergunta. Eu contextualizei para lançar a pergunta. Isso é coisa de professor, viu? Oi, pois é. É, coisa de professor. A gente contextualiza. Ninguém faz uma pergunta assim direta, né? Então, o que é que acontece? Tem muitas coisas a se falar aqui agora sobre você, mas eu queria que o público já sentisse um pouquinho de você, porque você está vindo aí com um conceito maravilhoso, que são as sete leis do poder.
Sim. E aqui, eu queria que você começasse falando. Olha o recorte que eu vou fazer. Que eu vou fazer. Por favor, faça. Antes de começar o podcast, gente, antes de começar os podcasts, ele pediu para fazer uma oração. E na oração você agradeceu Sim. a Deus, né, pela oportunidade. É. Então eu quero falar de você, mas antes de falar de você, eu quero falar de gratidão. Você sempre foi essa pessoa grata, porque não é, eu acho que eu nunca fiz um podcast com alguém do tanto que eu já fiz, onde a pessoa antes de começar pediu para agradecer a Deus, a oportunidade, as coisas. Sim, sim. Entre as leis do poder, tá aqui gratidão. E eu queria começar falando com isso aqui. Olha, primeiro agradecer a oportunidade, né, o convite e a confiança de poder compartilhar com você aquilo que a gente tem vivido ao longo desses anos, que é algo que é inexplicável, né? Você vai entender por quê. E parabenizar pelo teu trabalho também, né? Você como uma pessoa muito disposta a ensinar, um mentor de muitas pessoas e a equipe que faz um trabalho maravilhoso aqui. Eu me sinto honrado de estar aqui com você. Eu espero que a gente bata um papo bem prazeroso, né? Você sabe que eu falo muito igual você. Nós dois temos uma característica, a gente fala rápido. Nós pensamos rápido e falamos rápido. E é legal porque nós agimos rápido também. Né? Então é uma característica. Acho que por isso que a gente ficou com muita afinidade um com o outro. Mas eu penso assim, que na palavra gratidão... Sabe, a outra coisa, a gente fala de gratidão. Sabe o que é legal? A gente se preocupa com os roteiros, sabe? Mas eu tenho vivido fora do roteiro. Então o que tu acabou de fazer tem a ver com a minha forma de viver, com o meu estilo de vida. A gente, sempre pela manhã, eu tenho algo que eu entrego para Deus e eu chamo isso de agenda do Espírito. Já estou indo de trás para frente. Eu falo assim, ó, é o que tu faz. Hoje de manhã eu entrego. Senhor, hoje eu entreguei, todo dia eu entrego. Eu entrego e falo assim, hoje eu tenho tal plano que eu planejei na noite anterior. Eu escrevo o plano. E aí eu digo, Senhor, esse é o meu plano hoje pela manhã. Eu quero fazer isso, depois eu vou lá no PEX, depois eu vou sair com a minha esposa, depois o meu filho, tudo certinho. Mas se o Senhor quiser mudar tudo, pode mudar tudo. Porque eu não vivo para mim, eu vivo para Ti. E como eu vivo para Ti, e o Senhor é dono de tudo e do universo, e o Senhor me criou, faz o que o Senhor quiser. Eu só quero descansar nos Teus braços e viver em paz. E aí quando eu faço isso, eu tiro o peso da responsabilidade de fazer a minha própria vontade e de depender mais dele. Olha a lógica. Sim. Eu inverto a lógica do mundo, entendeu? Sim. Eu inverto toda a lógica. E aí quando isso acontece, eu fico tranquilo. Eu até faço meu roteirinho. Como tu tem no celular, eu tenho no meu aqui um roteirinho. Mas se ele quiser mudar toda a nossa conversa, ele muda. E tu acabou de exercer esse princípio. Sabe quem faz isso? Uma pessoinha chamada Espírito Santo. Que fica influenciando a nossa mente aqui, falando, ó, fala pra ele diferente, não fala do roteiro. Começa por gratidão. Que era lá na frente pra falar de gratidão. Começa por gratidão. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto. Era o sexto ponto pra gente falar pra gratidão. E eu investir aqui e tudo mais. E maravilhoso, sabe por quê? Gratidão você exerce todos os dias, ao acordar. Então tu vai lá e acorda. Sabe por que tu vai ser gratidão? Porque quando tu acorda, já é um milagre. Aí você acordou. Respirou. Como você sabe, eu tenho essa parte técnica de ser médico e de entender um pouco da fisiologia do respirar, da fisiologia de bater o coração, da fisiologia de funcionar uma condução elétrica do teu neurônio. Isso é muito forte, entendeu? Só que pra gente é tão comum que parece algo corriqueiro, algo do dia a dia. O cara não sabe o quanto é difícil acordar. Aí tu acorda e tu vai sair correndo igual louco pra fazer tuas coisas? Não. Se tu percebe que tu acordou e é um milagre, imediatamente você abre os olhos. Ai, Senhor, obrigado. Muito obrigado porque eu acordei. Imagina o quanto de pessoas não puderam acordar essa noite. Eu, você, nós três estamos aqui no estúdio. E nós três acordamos. Cara, já comemorei. Já celebrei, nossa, uau, acordei. Isso é gratidão. Gratidão ao acordar e gratidão ao dormir. Como é que eu faço no final do dia também? No final do dia eu digo, Senhor, nossa, como foi bom esse dia. Eu consegui vencer o dia. É claro que teve algumas situações que eu não consegui fazer do jeito que eu tinha programado. Foi meio diferente. Teve gente que veio e falou mal de mim, teve outras pessoas que não fecharam o que eu queria fechar de contrato, outros... Situações difíceis, sabe, da vida real. Mas isso não impede de eu ser grato. Eu reconheço porque eu entreguei pela manhã, eu disse, tudo vem de Ti e tudo depende de Ti. Se teve que ser assim e nem tudo eu pude ter controle, ótimo. Eu só quero ser grato a Ti porque eu vivi. Sabe esse negócio de dormir grato e acordar grato? Como é que o cara não vai pensar em coisas diferentes? Como é que o cara não vai vencer na vida se ele tem essa gratidão?
Essa gratidão, ela não depende só da relação vertical com o Papai do Céu. Ela também tem a relação horizontal, que é essa relação com as pessoas que cruzam o teu caminho. Então tem muitas pessoas Com as na minha... crias de Papai do Céu. Nossa, com as figuras que são semelhantes a ele, são criaturas dele. Uhum. Então, durante a minha trajetória, muitas pessoas passaram. E aí tem gente que chega nesse momento que diz assim, sabe, eu fiz tudo. Imagina eu sentar aqui na tua frente e falar assim, Pex, cara, eu sou muito bom no que eu faço. Cara, eu sou o cara e tal. E eu cheguei aqui, foi muito simples, foi tranquilo. Sabe aquela prepotência, aquela arrogância? Não tem sentido isso, a pessoa sentar e não olhar para a sua trajetória e não perceber que muitas pessoas contribuíram para que ela chegasse até aqui. Isso também é gratidão. Reconhecer pessoas. Sim. Tu sabe que essa semana eu estava pensando em visitar 2 pessoas. Vou dar o spoiler do que eu vou falar também, quando eu falar um pouco da minha biografia. Se der tempo. A gente tem 3 horas para falar aqui, né? A gente tem um tempo que a gente quiser. 3 horas pelo menos. Então, na minha biografia, pessoas me ajudaram e o mundo dá muitas voltas, a gente perde os contatos, né? Eu era criança, por exemplo, e aí eu descobri que um professor que brigava com pessoas para que um fundo fosse mantido para poder me bancar nos estudos, ele está aqui em São Paulo, eu descobri. E já vou marcar para visitá-lo. Eu quero ir lá agradecer pessoalmente. Professor, nossa, vai ser muito... Eu vou chorar, eu vou tirar foto, eu vou levar uma placa para ele. Porque através dos estudos que eu pude ser quem eu sou, do conhecimento que eu adquiri, formal e informal e espiritual, e o exemplo de líderes como ele, eu pude chegar até aqui. Só que eu tenho que ir lá agradecer. Agradecer é reconhecimento. Eu preciso reconhecer as pessoas que passaram por mim. Então eu vou até ele, é o professor Edilson. Ele está aqui em São Paulo. Minha mãe disse, o professor Edilson está aqui. Eu sou natural de Belém do Pará. E minha mãe estava lá. Encontrei o professor Edilson aqui visitando a nossa igreja. Tirou foto, mandou para mim. Cara, foi de chorar quando vi o homem. 80 anos já. Nossa, eu tenho que visitar ele. Eu tenho que agradecer ele. E também tem outro que vou contar depois, um outro agradecimento de uma família maravilhosa onde minha mãe trabalhou. E eu quero também fazer questão de agradecê-los. Estão no interior de São Paulo. Eu vou lá pessoalmente. Também, se tá aqui em São Estão Paulo. Aqui em São Paulo. Sabe, a gente perde o contato dessas pessoas. A gente é pequeno, é jovem, a gente... Muitas histórias, mas hoje eu sei onde eles estão. Isso é agradecimento, isso é gratidão. Reconhecer as pessoas. Tu falou num ponto também interessante que tem coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente tem que agradecer, porque as coisas ruins nos trazem feedbacks. Sim. As coisas ruins nos ajudam a aprender, os nossos revés, né? Sim. E as pessoas que trazem algo negativo ou algo que nos magoou, nos feriu, isso também é aprendizado. A gente também pode ser grato pelos aprendizados e pelos revés e pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho, mas não foi tão bom. Tem gente que aprende com um alcoólatra, um pai alcoólatra, a não beber. Tem gente que aprende com um pai que foi muito severo, a ser amoroso, sabe? Tudo se gera aprendizado, até mesmo nos exemplos ruins, até mesmo nas lutas, dá para ser grato. Sabe quando tu inverte? É muito mais simples inverter. Está na moda falar em ressignificar. Sim. Eu não ia usar essa palavra, mas isso também é ressignificar, é dar um novo sentido, um novo significado, um novo propósito pelo que aconteceu de ruim. E isso gera gratidão. Tu vê que gratidão é tão lindo e complexo ao mesmo tempo? A gente fala só de gratidão aqui. Até agora falando de gratidão, e parece que falar de gratidão é meio que também de falar de tudo, né? Porque tudo volta a esse ponto. Você falou aí desse médico, o de 80 anos, como é o nome dele? É o professor Edilson. Edilson. Professor. Me remeteu a uma coisa no passado, e pegando essa sua parte de professor, e daqui a pouco eu quero entender como é que foi essa história de você sair do norte e hoje ser esse médico, esse professor, essa pessoa de renome aqui em São Paulo. Mas eu queria contar aqui rapidamente eu tenho 2 médicos que foram muito essenciais na minha vida, mas não pode me entender de uma forma... É muito perigoso me entender de uma forma errada. Quando eu era entrando na criança, indo para a adolescência, sei lá, alguma coisa em torno de 12 anos, teve um médico muito, muito famoso na minha cidade do interior, chamado Dr. João, e ele chegou para mim e ele me emprestava livros para eu ler. Ele me emprestava livros. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Pex, você já
já leu esse livro aqui? Me deu um livro. E desde sempre eu gostei de livros um pouquinho mais sérios, assim, tipo livros... Tu era meio nerd, né? Já, assim, eu sou meio nerd mesmo. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto. E daí, mas enfim, ele chegou e entregou para mim um livro... E ele falou, já leu esse livro? A capa parecia um pouco infantil e tudo mais. E eu falei assim, não é um tipo de livro que eu leria. Isso com 12 anos. E ele falou assim, não, lê que é bom. Eu falei, cara, ele é um médico. Ele é pai de um amigo meu, na verdade. E ele falou, não, lê que é muito interessante. Eu falei, cara, ele é um médico e tudo mais, vou ler. Mas o livro era uma animaçãozinha, era um desenho na capa. E eu li esse livro, e esse livro, sem dúvida, foi um dos grandes responsáveis pelo meu amor à leitura, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi o primeiro livro E depois, logo depois, a gente saiu de férias e foi uma turma, ele juntava uma turma, os amigos do filho dele, amigos dele, enfim. Levavam uma turma e levava para uma casa de praia, numa cidade lá em Pernambuco chamado Carne de Vaca, o nome da cidade. E um dia ele chegou para mim, um dos dias de férias, a gente passava lá, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, eram as férias lá. Chegou para mim e falou assim, Pex, te arruma que a gente vai ali. Aí fui eu, meu amigo, filho dele, e mais duas amigas nossa, e fomos nós 4, ele não falou pra onde era. E a gente foi para o Recife, e a gente foi pra estreia do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. E essa memória ficou tão forte na minha cabeça de a gente entrar e o cinema fez assim, montou um cenário, então você entrava no cinema e já era um cenário do filme, e eu já tinha lido o livro para ir assistir o filme. Foi uma coisa assim que ficou muito forte na minha, minha cabeça. Você lê o livro, assistiu o filme, é diferente. E assim, então, mas incentivado por ele fez esse momento na minha vida. Anos depois, eu fui acometido aí de uma doença. E teve um médico que minha mãe fez uma consulta com alguns médicos, e o nome desse médico é Dr. Romero, e ele, várias pessoas deu diagnósticos errados, tratamentos errados, e o Dr. Romero chegou lá e me curou. Assim, numa simplicidade, ele chegou, foi assertivo, me curou. E eu vinha com essa doença, era um mal-estar, meses, acho que completou 1 ano, alguma coisa assim, porque ninguém diagnosticava direito, ele chegou lá, diagnosticou, me curou, então ele deu uma grande mudança na minha qualidade de vida na ocasião, que eu só via febril, só vivia indisposto assim durante 1 ano. Passa mais um tempo pra frente, minha mãe, a gente tava numa festa de São João, lá eu sou do Nordeste, e você sabe que São João lá em Nordeste é muito forte. É forte, né? É quase um Natal. Pois é. Eu acho que é melhor do que Natal, demora mais dias. São vários dias de comemoração. Lá em São Luís mesmo, são quantos dias? 2 meses. Ficou 2, não, por cada pós-pandemia que foi para recuperar. Mas o normal é o quê? Umas 3 semanas. Ou dá quanto tempo? É quase um mês, no normal, né? Você veja, é muita festa. Sabe onde é assim? Lá em Belém, é o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré. Eu quero conversar sobre isso, que eu morro de vontade de ir. Parece que vai ter agora, né? Vai ter agora. Então, aí eu sei que ela pegou minha mãe, eu tava nessa festa de São João, tava mal festa e tudo mais, minha mãe chegou e falou assim, Pex, vamos ali que eu quero te mostrar uma pessoa. E saiu me puxando pelo meio daquela multidão, me colocou de frente pra um cara. Ó, Pex. Eu olhei assim pro cara, eu falei, quem é? Falei pra ela, sabe, na frente dele, porque eu não... Ele falou assim, Dr. Romero. Como assim? Não lembro do Dr. Romero. Te curou? Justamente. Então, olha só que louco isso. Eu, por muitos anos, assim, Dr. Romero, ele é um homem maravilhoso, um médico sem igual. E ele me curou meu corpo físico. Entretanto, Dr. João me transformou. A minha leitura, a minha paixão por leitura, a generosidade que eu via ele assim, fazendo com as pessoas, o fato de pegar um menino de 12 anos e insistir, não, lê, é muito bom ler, e depois me fazer a surpresa de ver o filme, isso, sim. Entendeu? E eu vejo ele fazendo com várias pessoas isso. Sim. Então, sem tirar nenhum mérito do Dr. Romero, mas assim, uma coisa é lhe curar, outra coisa é lhe transformar. Parece que é uma coisa que você carrega pro resto da vida. Entendeu isso? Perfeito, você tá entendendo? Perfeitamente. Hoje você, sendo um médico, sim, daí eu jogo pra você. Você tem a capacidade, você estudou pra isso, nas suas mãos, de curar pessoas. Só que agora você tá indo com toda a sua energia pra transformar. Sim. Entendeu sim, a comparação? Com certeza. Você tá tocando naquilo que eu tô vivendo e o porquê de eu estar aqui, né? De eu estar aqui com você.
Que para muitas pessoas é muito mais simples fazer o que eu faço no mundo off, ali no consultório, na clínica. Eu tenho uma clínica ali em Americana e a gente trabalha, né, na área de psiquiatria e cuida das mentes, transformando vidas. Então, o que a gente faz ali? A gente gosta de trabalhar não só medicando as pessoas, mas buscando curá-las, buscando realmente a cura que, espiritualizando, como nós somos pessoas de fé, a cura, na verdade, ela vem do Papai do Céu, ele é a fonte de tudo. Mas eu preciso ser instrumento de cura. Sim. E quando eu sou instrumento de cura, eu não vou apenas passar uma medicação para o paciente. Eu preciso ensiná-lo de como ele pode reverter os processos mentais, emocionais, comportamentais, para que ele possa alcançar a cura. Sim. É um processo, sabe? Sim. É quando o Papai do Céu quer que você alcance a cura, ele coloca a ciência e coloca a possibilidade de você exercer isso. Mas se você não se propõe a fazer isso, e se algum profissional também não entende isso nessa magnitude espiritual, eu chamo de medicina integral, espiritual, emocional, comportamental, intelectual. Eu até falo para os pacientes, olha, você tem... eu falo muito, viu, Pex? Eu vou falar aqui. Dá à vontade. Vamos em casa. Eu falo para o paciente assim, olha, se você quer a cura, você não tem que ficar só tomando remédio. Porque remédio não vai curar, remédio é um controle. Aí eu faço uma aplicação de uma pessoa que está se afogando. A pessoa está se afogando, está ali, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, está se afogando, vai morrer. Ela não está funcionando, não come, não dorme, não se relaciona com as pessoas, não consegue viver bem, está em depressão, quer se matar, qualquer situação bem difícil. Então ela está se afogando. Então eu tenho que jogar um bote salva-vida para ela. Aí eu jogo o bote salva-vida. Ela respira, segura o bote salva-vida. Sabe o que é isso? O remédio. O remédio é o bote salva-vida para a pessoa continuar vivendo. Senão ela vai se afogar e acabou, perdemos o jogo. Só que agora que ela está boiando ali de boa, ela vai precisar aprender a nadar. E aprender a nadar tem que puxar ela para a beirinha da praia, começar a dar aula de natação, começar a treinar. E quem faz isso é o processo terapêutico. Uma boa psicoterapia, uma boa busca de autoconhecimento, de treino da mente, aplicação de treinos mentais. Então ela vai fazer isso através da psicoterapia. E a gente propõe isso. Então não estou ali só para propor medicamento químico, que é importante, mas eu tenho que ensinar a pessoa a nadar. A pessoa começa a nadar, começa a treinar o nado. Quando ela está nadando, eu vou lá e puxo o bote salva-vida. Você não precisa mais do bote. Você já sabe nadar, agora vai. Eu falo, até brinco assim, vai e não peques mais. Porque você já sabe como fazer. E ela vai. E aí eu explico para o paciente isso. Não vem para cá apenas pensando em medicamento. Vem para cá para aprender a nadar. Aí quando eu falo do treino, que tem que treinar a mente, eu pergunto, você já tem um treinador de mentes? Se não, o que é um treinador de mente? Busca um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta. Busca alguém que te ensine a treinar a tua mente, resolvendo todas as tretas do passado. Aí eu falo, passado, presente e futuro. Nós somos, eu e você, Pex, hoje pode falar a data hoje? 1º de outubro, 1º de outubro. 1º de outubro, né? Eu e você não somos... O que nós somos hoje não tem a ver com hoje. Nós somos hoje, 1º de outubro de 2023, o que nós aprendemos a ser durante toda a nossa trajetória de vida. Inclusive coisas lá de trás que parece que não influenciam, estão influenciando no dia de hoje, 1º de outubro. O modo da gente pensar, da gente falar, essa pressa, essa empolgação que a gente conversa, isso tem a ver com o ambiente que a gente foi formado. Aquela estrutura familiar, a modo como era nossa mãe, nosso pai. Toda aquela trajetória de vida nos trouxe até 1º de outubro de 2023. Só que a gente não é o que a gente é por hoje. Então, se alguma coisa hoje não está boa na tua vida, na minha vida, então eu tenho que olhar lá para trás e ver que treta que está mal resolvida. Identificar esses negócios, esses BOzinhos lá, e começar a resolver. Isso é resolver o passado. Principalmente primeira e segunda infância, que é quando a gente aprende a ser quem a gente é, a nossa base, a nossa estrutura emocional. Então tem que ir para lá começar a mexer nisso. Então eu mexo nisso, começo a reestruturar emocionalmente, aí eu estou tratando meu passado. Primeira e segunda infância, adolescência, e vou chegando aqui no presente. Então eu falo para todos os meus pacientes e todos aqueles que eu mentoro também, eu falo, ó, resolva o passado. Você é o fruto de hoje daquilo que você aprendeu a viver. A tua trajetória de vida te trouxe até aqui. Então se algo não está bem, olha para trás e resolve. Depois vem para o presente. O presente é o quê? Buscar a qualidade de vida. Buscar viver intencionalmente todas as áreas da vida. Tem gente que acha que viver bem, ter qualidade de vida é trabalhar igual maluco. Ou ficar milionário, muito dinheiro, ou então ter vida social, muito network. Sabe, as pessoas querem a fórmula do bolo como se uma área da vida fosse suficiente para poder viver bem, e não é. É um conjunto de áreas para o presente. Deixa eu fazer um paralelo aí, para você seguir exatamente o que você está falando. Porque assim, você falou do passado.
E eu queria, você certamente vai, olha a intimação, você certamente vai lançar um livro sobre isso, Sim, estou escrevendo sua livro. palestra e tudo mais, só que Sim. você escreveu as 7 leis do poder. E você falou justamente de raízes. Sim, é a primeira lei. Então, você está falando muito do passado. Eu queria que você fizesse esse paralelo aí, porque eu queria que você comentasse agora sobre cada uma desses pontos. Na verdade, o livro que a gente está escrevendo fala sobre as 7 leis do poder, Do poder. né? Foi o que eu falei, 7 leis do poder. Isso, exato, exatamente isso aí. Mas nós depois queremos conversar com pessoas porque as leis do poder, cada um de nós tem uma característica de exercê-las. Então, as leis do poder são gerais, mas cada um de nós tem distribuição de dons e talentos. Você é um comunicador nato, né? Eu estou aprendendo muito contigo. Não, obrigado. Mas tem pessoas... Eu, por exemplo, não sou muito bom com números, mas eu sou muito empático com pessoas. Então, cada um tem a sua característica de poder. Mas o que é bacana é que mesmo cada um exercendo uma característica diferente de poder, que aí fica o seu poder, o poder do Pex e o poder do Pedro Paulo, são diferentes porque nós temos dons, talentos e estruturas diferentes. Por isso que nós vamos exercer poderes de maneira diferente. Sim. Então, eu posso chamar isso de as leis do seu poder. Sim. As leis do poder do Pex. Sim. As leis do poder do Pedro Paulo. Sim. Sabe o que é legal nisso? Porque mesmo nós somos diferentes, mas a fonte é a mesma. Então, as leis do poder sempre é a mesma fonte. Só que nós somos seres humanos diferentes, só tem um Pex no mundo inteiro, só tem um Pedro Paulo no mundo inteiro. Isso é maravilhoso, porque a gente pode se desdobrar de maneira diferente, exercendo as leis do meu e do seu poder de maneira diferente. Então, isso é bem interessante. Sim. E isso está totalmente ligado com a tua pergunta, que é o quê? Entender as raízes. Para que nós tenhamos o primeiro e grande poder, nós temos que saber quem nós somos. Não dá para você viver bem, não dá para você ter êxito, ter sucesso, ser feliz, se você nega as suas raízes. É como se você perdesse sua identidade. Eu estava até falando aqui, né? Chegar aqui e dizer, ó, eu cheguei aqui sozinho, da gratidão. Ou então dizer, eu cheguei aqui e não posso contar a minha trajetória, negar a minha trajetória. Tem gente que chega, por exemplo, no pódio e não olha para trás para sua trajetória. Isso é ruim, porque a pessoa fatalmente mais cedo ou mais tarde ela vai cair do pódio. Porque se ela não sabe quem ela é, de onde ela veio e como é que essas raízes te trouxeram até o momento atual, fatalmente ela vai errar. Porque ter êxito na vida, ter sucesso, ter felicidade, tem a ver com o entendimento das suas raízes. Validar as suas raízes, valorizar as suas raízes. Sabe, eu sou do norte e você é do nordeste. Isso. Pro paulista é tudo igual. É verdade. Passou de Brasília para lá, é nordestino ou é baiano, não é assim que eles falam? Isso. Mas é maravilhoso porque nós não ligamos para isso, a gente se diverte com essas coisas. Sim. E a gente faz questão de dizer, olha, eu sou lá de Belém do Pará, lá do pessoal do Círio de Nazaré, pessoal que toma açaí, que está exportado para o mundo todo, tá bombando. Inclusive lá em casa está convidado a tomar um açaizão natural. Inclusive adoro, viu? Eu adoro açaí. Então você chegar e falar isso, de onde você veio, e eu chegar... Isso é validar as raízes. Isso mostra o quê? Que nós somos pessoas maduras, que entendemos de onde viemos, entendemos onde estamos e entendemos para onde vamos. Isso é um poder maravilhoso e é o primeiro dos grandes poderes que o ser humano tem que ter. Mas eu não vou falar tudo, senão fica spoiler aqui do livro. Fica spoiler do livro. Mas você está falando sobre... Mas você mostrou bem sobre... Eu faço os paralelos assim porque... Antes de mais nada, assim, eu aprendo e me divirto muito, né, nas conversas. Sim. É uma conversa que acaba sendo para a galera de casa, mas é muito para mim também, porque você falou de raízes e uma importância de você... Um dos seus poderes é você entender sua raiz e valorizar para você saber exatamente o que isso lhe trouxe de força na vida, um poder da vida. Mas assim, você tem uma história incrível. Você veio do norte e sem condição financeira, e hoje você tem um médico renomado e com um projeto, com uma startup aí imensa. Onde é que você... Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, para aproveitar o tema de raiz, sim. Mas eu queria que você também contasse em qual momento você se sentiu capacitado de querer algo tão grandioso quanto seu projeto de startups, a sua projeção agora da sua carreira digital, sim, de uma pessoa que veio do norte, uma pessoa sem condição, uma pessoa que não teve pais intelectualmente, vamos dizer, intelectualmente preparados, né? Para incutir em você toda essa grandeza de vontades e querer e propósitos. Então, antes de falar da biografia, tu tocou num assunto interessante sobre pais preparados, né? E aí,
esse é um leque muito amplo de falar de pais preparados. Por quê? Pais preparados tem a ver com educação formal, Sim, mas tem a ver com educação espiritual. sim. Porque como eu entendo que a sabedoria ela é de uma única fonte, eu estava até falando com a minha esposa sobre isso hoje. A sabedoria de uma única fonte e é uma pessoa, acaba que a sabedoria popular, a sabedoria do homem da roça, a sabedoria do homem simples, ela é uma sabedoria muito poderosa. Sim. Se ela estiver aliado ao maior de todos os poderes. Então isso faz grande diferença. Graças a Deus eu tive essa formação de berço. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Eu tive uma formação de cunho moral e espiritual de berço, desde pequenininho. E essa fez total diferença na minha vida. Por mais que eles não fossem intelectualizados, mas eles eram espiritualizados. Nossa, isso é fantástico. Eu vou te contar o que aconteceu. E a outra pergunta que colocou, que é bem provocativa, em que momento te sentiu capaz? Isso é uma pergunta bem complexa. Parece que não é, mas é complexa, porque não tem um momento de se sentir capaz. Tem um momento de agir. De agir. E aí ele vai te capacitando durante a ação. Porque é a tua decisão que vai fazer que o preparo aconteça na jornada, na caminhada. Porque se tu esperar o momento, agora sim eu estou preparado, tu nunca vai sentir que está preparado. Olha o que eu estou fazendo aqui. Gravando um podcast contigo, por quê? Não porque eu esteja altamente preparado, mas porque eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Só isso. É uma decisão. Fazer o que precisa ser feito. Não se sentir preparado. O preparo vem depois que tu toma a decisão. E ele vai totalmente caminhando e numa crescente. Eu acredito nisso porque isso é a minha trajetória de vida. Então, seria dinâmico. A resposta não é estática, ela é dinâmica. Ela não é pontual, ela é crescente e ascendente e vai durar a vida toda, esse preparo. Dá tempo de falar um pouquinho da biografia? Dá, vai. Olha lá. Nos anos 50, minha mãe ela morava na roça, a gente chama de colônia lá no Pará. Na colônia. Lá em Santarém, no Pará, bem longe, lá nos anos 50, ela e mais 14 irmãos. Ela e mais 13 irmãos. Nossa. Ela era o irmão mais velho e ela a mulher mais velha. Então eles dois criaram os outros na escadinha. Todos os outros. E trabalhavam na roça, arrancando mandioca, plantando arroz, feijão, aquelas coisas, vivendo de caça. E aí chegou um dado momento que ela percebeu, nossa, eu precisaria de algo a mais, eu precisaria de mais conhecimento, de outras oportunidades. E ela decidiu ir para a capital, Belém. 3 dias de barco. De lá de Santarém para Belém, na época, né? Acho que agora diminuiu um pouco. E para ela vir para Belém, ela foi lá para trabalhar na casa da tia, limpando o chão, a casa de família. Então ela construiu uma jornada ali, limpando o chão das casas. Não é legal isso? Então ela foi para lá, em busca de estudos também. Então ela estudava também, ela começou a fazer... Que bacana. E foi buscar o ensino médio dela, fez e tudo mais. Num dado momento ela foi promovida. Ela foi promovida a limpar o chão do hospital. Não é legal? Então ela saiu de limpar a casa de família, casa da tia, e agora foi promovida a limpar o chão do hospital. E ela foi promovida a limpar o chão do hospital e começou ali um trabalho. E aí meu pai, que ela conheceu também, lá no ensino médio, ele foi promovido a ser o vigia do hospital, o porteiro. Então eu sou o filho da mulher que limpa o chão do hospital, limpava na época, com o porteiro do hospital. Vai lendo aí. Então esse povo aqui trabalhava num hospital que ficava uma quadra e meia da minha casa. Então eu sou o cara que brincava no corredor do hospital, porque o hospital era logo ali, aqui na esquina do hospital. Então eu cresci cheirando éter, eu cresci vendo, indo no necrotério, ver lá os corpos no necrotério, vendo os caras de branco no corredor circulando. Vivo, né? Claro. Tá. Esses vivos, né? Esses vivos. Tu vê esse cara de branco pelo corredor do hospital, já pensa em outra coisa. Esses caras de branco eram os médicos, né? Tá. E daí surgiu, cara, eu quero ser igual esses caras de branco aí, esses do jalecão aí, eu quero ser um médico também. Então eu cresci nesse ambiente. Mais tarde minha mãe fez o curso auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, e ela conseguiu então ir galgando ali. Sim. Eu cresci nesse ambiente. E eles também conheceram a verdade cristã, a verdade da palavra de Deus. Eu cresci num ambiente espiritualizado. E essa sabedoria me trouxe essa vontade de querer ser alguém. A minha mãe conta, né? A história de mãe, né? Ela não está aqui para falar mais, senão ela fala meia hora só disso. Que com 5 anos, quando eu fui para o primeiro dia de aula, eu perguntei para ela quando é que seria o vestibular. Porque eu queria muito passar no vestibular para fazer medicina. Só que a gente viveu num ambiente naquela época, anos 80, eu nasci em 78. Faz as contas aí, vocês de casa aí. Então eu nasci em 78 e aí era muito difícil para a questão financeira, né? E aí eu tive a graça de ser abençoado para estudar como bolsista desde o primeiro ano primário numa escola adventista. Então eu recebi bolsa integral. Eu fui bolsista
do primeiro ano, primeira série, que é o primeiro ano para hoje, pessoal, até o ensino médio, que é o segundo grau da época, até o terceiro ano. Só que eu tinha que ter boas notas e bom comportamento. Eu tive boas notas. Tive boas notas, mas o pessoal me tolerou. Então eu consegui vencer tudo isso daí e terminar meu ensino médio. Como eu tinha muita dificuldade, minha mãe com 10 anos me ensinou a vender. Então eu às vezes brinco com os pacientes e com os amigos mais próximos que eu não sou médico, eu sou vendedor. Porque vendedor é o que mais me apaixona. Vendedor é o que mais me deixa grato pela minha história de vida. Então eu me intitulo primeiro um grande vendedor e depois o resto do currículo. Mas vendedor é o mais top. Nossa. Com 10 anos de idade eu comecei a vender livro. Então minha mãe ficava assim na esquina e vai lá, faz a oferta lá. Eu pegava os livrinhos, as revistas e tudo mais e batia a palma. Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui fazendo uma oferta de alguns livros. Eu começava a falar com aquela vozinha infantil e a dona minha, não quero. Não desanima não, vai para a próxima casa. E assim que eu comecei a pegar meus primeiros nãos, que me deu resiliência e musculatura emocional para poder vencer para os próximos nãos mais importantes. Então eu aprendi a vender muito cedo. Com 10 anos de idade já começava a vender na rua de porta em porta livros. Essa escola da vida dos livros me ajudou muito na vida. Porque foi daí que eu tirei todos os meus resultados que me trouxe até hoje. A venda. Aprender a vender. Hoje eu sou médico que vende ideias. Eu sou médico que não peço exames, porque na psiquiatria a gente não fica pedindo exames. A maior parte dela é vender conceitos, ideias e alcançar você com os meus olhos, com a minha empatia, com a minha energia, com a minha força de querer transformar a tua mente. É assim que eu vendo ideias. Então hoje está acontecendo isso mais intensamente, ainda mais hoje, intensamente, porque eu me interesso por pessoas. Então transformar vidas é vender ideias. Então eu penso assim hoje. Então, depois do ensino médio, eu queria muito fazer medicina, mas não tinha condições. Tu passava em medicina ou por estudar em boas escolas, excelentes escolas, para poder passar na federal, que não paga nada, ou tendo dinheiro para poder pagar particular. E aí foi uma longa história, que eu não consigo contar toda aqui, mas eu consegui, posteriormente, fazer outra faculdade, e aí, num dado momento, eu fui para o Tocantins para poder fazer medicina lá. Eu saí de casa... numa semana depois da formatura e pisei lá no Tocantins, em Araguaína, para fazer medicina lá, só com R$150 no bolso, uma maçã que eu tinha, levei, e com a parte cheia de currículo para poder começar a vender tudo isso daí. Então, na minha forma de falar sobre os desejos, né, as 7 leis do poder, eu falo na neurolinguística para o pessoal não esquecer. Bora fazer um exercício? Então, eu aponto para o chão assim e falo, raízes, faz aí, Pex. Vai. Raízes. Sim. Aponta na cintura assim e fala desejo ardente. Desejo ardente. Ah, bem lembrado, né? Cintura, desejo ardente. Depois, ação. Ação. Superação. Superação. Isso. Põe no coração agora. Empatia. Empatia. Põe a mão pra cima assim. Gratidão. Gratidão. E por último, conexão. Conexão. Bora de novo? Bora. Então aponta pra baixo. Raízes. Na cintura, desejo ardente, ação, superação, empatia, gratidão e conexão. Rapaz, pegou. Pegou. Então isso ajuda a gente a entender as leis do poder. Porque a primeira que eu falei foi as raízes. Sim. E aí agora eu tô falando, sem querer, já tô falando do desejo ardente. Desejo ardente. O que é o desejo ardente? É alguma coisa que te impulsiona naquilo que tu quer alcançar. Então o desejo ardente, ele precisa ser materializado. Você tem que materializar ele. Ele nasce aqui na tua mente, mas tu tem que materializar. Tu fica visualizando aquilo o tempo todo. E esse desejo ardente eu tinha desde os 5 anos de idade. Eu queria porque queria ser o cara de homem de branco lá. Não tem um homem de preto, MIB? Então eu queria ser o cara, o homem de branco. Para poder alcançar e ser médico. E aí tem uma trajetória. Minha mãe, ela teve 2 abortos. Eu e minha irmã temos 10 anos de diferença. E aí eu não entendia por que os nenenzinhos não nasciam. Eu queria resolver esse negócio, na época, né? Hoje eu não sou obstetra. Mas eu queria saber como resolver essa questão da gravidez. Porque eu queria um irmãozinho, eu esperei 10 anos para ter uma irmã. Minha mãe teve os abortos, então tinha uma revista chamada Pais e Filhos, que eu ficava lá vendo sobre medicina, sobre obstetrícia, sobre ginecologia. Eu queria resolver esse problema da época para poder ter mais filhos, minha mãe me dar mais irmãos e eu conseguir ter uma família. Mas aquela dor não pôde ser resolvida com tanta facilidade. Então, eu digo que quando você quer resolver um problema na tua trajetória, isso acaba virando um propósito. Os grandes propósitos, e deve ser assim, eles nascem das grandes dores. Se você tem uma dor, fatalmente ela deve virar o teu propósito. Porque isso vai te fazer
ter essência de quem você é. Então eu vivo isso. Eu vivo essa questão do desejo ardente. Naquela época eu montei um desejo ardente e desenhei isso. Eu me lembro que eu escrevi com 14 anos, 13 anos, meu plano de 10 anos. Meu plano até os 24, 25 anos. Eu queria fazer medicina, eu escrevi tudo. Tem no livro do David Schwartz. David Schwartz é A Mágica de Pensar Grande. Era o meu livro de cabeceira depois da Bíblia. E lá ele ensinava a fazer o plano de vários anos à frente. Essa fato de desenhar, ele já é a primeira etapa da parte da ação, do poder da ação? Não, aí eu estava fazendo, materializando o meu desejo ardente. Certo. Eu tinha isso em mente, mas eu precisava materializar. Então eu materializava e planejava. Sim. E aí eu fiz isso, eu me lembro que eu embolei isso aqui, talvez minha mãe e meu pai não saibam. Eu escrevi meu plano de 10, de 20 anos quase, embolei, eu não queria que ninguém soubesse. Eu guardei, eu joguei no sótão. Se for lá na casa hoje, vou desmontar, talvez esteja uma bolona assim, grande, cheia de mofo, que é quando eu escrevi com 13, 14 anos o que eu queria alcançar. E aí já aconteceu muita coisa do que eu queria alcançar. E eu tinha um desejo ardente. Antes de ir para Araguaína, no Tocantins, o que eu fiz? Eu ficava, cara, namorando a faculdade que eu queria ir pelo site, pela internet. Eu ficava namorando. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu cheguei em Araguaína, eu não fui para lugar nenhum. Eu pisei na rodoviária. Onde é que fica a faculdade? Eu fui para a faculdade. Cheguei lá na faculdade, entrei na faculdade. Eu ficava olhando o prédio que eu tinha visto na internet por anos. Cara, vai ser aqui que eu vou ser médico. Sabe, aquele desejo ardente, eu ficava... Aí eu entrava na faculdade, nas salas... Qual estado isso? No Tocantins, em Araguaína. Aí eu abri a sala, aí vi as cadeiras tudo branquinhas, assim, o quadro. Cara, o que vai acontecer? Meu sonho não tinha nada. Nem só de R$150 no bolso. Aqui que vai acontecer? E a maçã, não esqueça da maçã, né? Ou já tinha comido? Já tinha comido no ônibus. Foi à noite, eu viajei à noite. Já era maçã. Aí eu cheguei lá na biblioteca, entrei na biblioteca, sentei. Sabe o que foi fazer? Cheirar livro. Tu gosta de cheirar livro? Eu amo. É muito top, né? Eu amo. Aí eu fui cheirar livro. Eu fui na biblioteca e... Nossa, cara, vai ser massa. Aí comecei a cheirar um monte de livro. Parece coisa de viciado, né? Mas cheirar livro não vicia não, viu, gente? Pode cheirar livro, que é muito bom. Comecei a cheirar livro, sentei, vi o pessoal de branco, com jaleco, passando os estudantes, ouvi a catraca. Eu estava usando todo o meu sensório a favor do meu sonho. Porque o desejo ardente tem que ser materializado. E o sensório que tu tem de mais importante para trazer do mundo externo para o mundo interno aquilo que tu vai realizar. Cara, aconteceu tudo. Aconteceu tudo, porque eu realizei o que tinha que ser feito. É claro que quando eu falo eu realizei, eu tô falando da ação humana, tá bom? Nós somos pessoas espiritualizadas, claro. E Deus, sobre a égide dele, ele me abençoou muito. Não, mas aconteceu como? Tu já entrou na etapa da ação. Quais foram tuas atitudes reais? Porque até então você tinha R$150, uma maçã que você já tinha comido, estava lá cheirando livro. E aí? Qual foi o próximo passo para começar de fato? Na verdade, tudo isso é uma sequência de ações. Falando sobre a ação, na ação a gente precisa se jogar. A gente precisa ter certeza do que quer. A gente tem que ouvir um pouco mais do nosso coração, porque tem a ver com a nossa alma. E a gente tem que se jogar. Tem que se jogar e tem que fazer. É o que eu estou fazendo aqui contigo. Eu estou me jogando e fazendo. Não tem que ficar querendo intelectualizar muito o que tem que ser feito. Tem que fazer. Você tem certeza que a tua alma está te apontando? Age. Rapaz, esse é o meu post. Imagina que eu não vou pegar. Estou te plagiando? Não pode plagiar meu mestre, não. Lógico que plagiar. A gente cocria junto. Sabe por que não plagia? Porque a fonte é a mesma. Isso então, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. A fonte é a mesma. Mas tá aqui, ó, meu último post, eu vou ler para você. Lê aí. Perde-se mais pela indecisão do que tomando decisões erradas. A indecisão é a ladra das oportunidades. É sobre você chegar e se jogar. Sim, né? É realmente isso. Nesse livro lá da Mágica de Pensar Grande, que era o meu livro da época, né? Fala que a ação cura o medo. Porque o medo é o contrário. Então, quando você tem medo de alguma coisa... Normalmente, a maioria dos medos são irracionais. Eles não são palpáveis, não dá pra gente materializar. São irracionais, são incoerentes. Então, para curar o medo, imagina, tu tem medo de nadar. Como é que tu vai curar esse medo? Tem que colocar a ponta do dedinho na água, depois o pezinho. A gente chama em psicologia dessensibilizando. Quando alguém tem um trauma, para poder reverter, tu vai dessensibilizando. Tu vai expondo aos poucos, gradativamente, aquele paciente, aquela pessoa, para poder ir vencendo o medo. E chega num certo momento... Eu vou contar o segredo. Pode contar segredo aqui? Pode, por favor. Então, um dos segredos. Ninguém tá nem vendo. Ninguém tá vendo? Então pode contar segredo. Um dos segredos. Um cara desse tamanho, medo de sapo. Tu tem medo de quê? Fala um teu também, pra compartilhar. O meu é medo de sapo. Eu tenho um medo terrível. Eu morro de medo de boleto. De boleto? Esse medo é difícil de curar. E eventualmente vai ter. Eu tenho né? medo universal. Não tem como.
E aí, como é que se cura um medo? O medo de sapo? Tem que ir desensibilizando. Aí um certo dia eu chamei meu filho e falei, vamos fazer uma cirurgia no sapo. Né? Se tiver alguma proteção de direitos do sapo, eu tô enrolado aqui. Eita, tá mesmo. Isso foi no passado, já prescreveu. Mas na faculdade a gente faz muita experiência com sapo, né? Para poder exercitar, colocar adrenalina, noradrenalina, dopamina, coloca as medicações e vai fazendo experiência com o sapo, com os anfíbios. E aí fui desensibilizando e melhorou muito a questão do sapo. Isso quer dizer o quê? Que eu precisei agir. Então tu não precisa racionalizar tudo, tu tem que entender. Agora, claro, existe o conhecimento que é a base de tudo. Você vai se preparar através do conhecimento como? Conhecimento teórico. Eu digo para os pacientes, olha um exemplo que eu gosto de dar para os pacientes. Você tem um problema? Aí eu falo, Pex, vou fazer contigo agora. Tem um problema? Tem alguns, né? Eu tenho alguns para resolver. Tem alguns para resolver? Sem dúvida. Tem. Como é que você resolve? Sabe fazer bolo? Sei. Já fez bolo de cupuaçu? Não. E se eu disser para tu fazer um bolo de cupuaçu, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer como para resolver esse problema? Primeira coisa. Vou atrás da receita. Pronto, receita. Na internet, no Google? Sim. Pronto. Aí tu vai lá, lê a receita e tal. Aí tu vai fazer o bolo. E nesse bolo, tu acha que tu vai acertar de primeira? É mais fácil tu acertar de primeiro o bolo ou errar? Mais fácil errar. Mais fácil errar. Não posso errar. Exatamente. Tu acabou de resolver um problema. É assim que se resolve o problema. Tudo isso, problema se resolve dessa maneira. Você vai buscar a receita, que é o conhecimento teórico. Você vai se apropriar da receita, ler, ver os ingredientes. E na sequência você vai fazer o quê? Ação. Você vai fazer com que o bolo aconteça. Só que, cara, fatalmente tu vai deixar o bolo duro, muito doce, a textura um pouco ruim, ou solado, queimou o fundo, alguma coisa vai acontecer, porque é a primeira experiência. Mas isso não te impede de fazer o bolo. Só que tu acabou de fazer um lindo bolo de cupuaçu. Talvez na terceira, na quarta tentativa, um lindo bolo de cupuaçu, que é lá da minha terra. E tu faz e traz pra mim, já que tu faz bolo. Tu acabou de resolver tudo. Só que tu resolve um bolo de cupuaçu e quando tem um problema de relacionamento com alguém, tu não sabe fazer isso. É a mesma coisa. Eu digo, você tá com problema no casamento? Tá. Quantos livros tu já leu sobre relacionamentos? Quantos cursos, quantos treinamentos, quantos mentores, quantos profissionais tu já buscou, quantas pessoas espiritualizadas que entendem sobre o casamento, quantos livros como a Bíblia fala sobre relacionamento, amor, fraternidade. Tu já fez o quê? Ah, não fiz nada. Então tu não vai resolver o problema, porque tu precisa se apropriar do problema com conhecimento teórico. Ah, mas é difícil. Tudo é difícil na vida. Então tu tem que ir até para nascer é difícil. Tudo é difícil. Então vai para a prática agora. Implementa o conhecimento teórico, chamado de conhecimento prático, e erra, meu filho. Erra, por favor. Quanto mais você errar, mais você vai ter possibilidade de acerto. Você resolveu o problema do bolo de cupuaçu? É exatamente isso para tudo. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de criação de filhos, problema de finança, tudo. Você falou que tudo é difícil na vida, né? Inclusive Sim. nascer. Porque se não fosse difícil, a gente nascia sorrindo, não chorando, né? Então, até... Então isso só se cura através de conhecimento teórico, conhecimento prático, mas a palavrinha do grande poder é agir, ação. Tem que ter ação. Sem ação não vai. Só que você falou uma coisa muito interessante, que a gente necessariamente vai errar as primeiras vezes. E é sobre se superar. Sim. Vem daí? Sim. Na sequência é outro superpoder, que é a superação. Porque quando você age e não entende os revés, sabe? Tu vai precisar dos revés. Os revés é feedback da vida e de aprendizado. Na minha vida eu tive vários revés. Muitos, inúmeros revés, altos e baixos. E só no revés é que você aprende. Só não pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Vai dar ruim. Você tem que fazer diferente. Então os revés vai precisar de superação. A superação é a racionalização, o entendimento de onde você falhou para poder fazer diferente. E isso vai precisar de conhecimento teórico, mas também de um pouco de inteligência emocional, de musculatura emocional. Sabe? Eu e você, eu vejo você nesse porte aí, a gente treina muito. Sim. Fica 15 dias sem treinar, como é difícil para voltar. Porra. Parece que tu parou um ano de treinar. Exatamente. Tu viaja, faz 15 dias sem treinar, para voltar como se fosse a primeira vez. E a musculação é ingrata, porque rapidamente tu perde. Perde muito rápido. Então, é exatamente isso. Se tu tá treinando a tua musculatura emocional, tu precisa dos revés. É no revés que você aprende a ficar forte. O que está acontecendo com as novas gerações? Não tem frustração. Eu sempre recebo, mas semana passada mais uma vez. A mãe que chega, no mesmo dia, 2 casos muito semelhantes. A mãe chega e o filho parado tal, e reclamando do filho. O filho tem tudo. Eu falei, o que está acontecendo com ele? Ele tem... Não, ele tem tudo. Ele tem videogame, ele tem os amigos, tem tudo que ele quer, ele tem. Ele está sendo frustrado alguma vez? Não. É o que está faltando para ele.
Se ele não tiver nenhuma frustração, como é que ele vai adquirir musculatura emocional para enfrentar os revés e superar as dificuldades? Aí ele fica numa redoma de ouro, no ninho do amor lá, que tem que existir, mas não pode ser algo de super proteção. Aí ele sai daquela redoma de ouro lá, ele vai para o mundo real, onde ele nunca foi frustrado. O mundo real, ele é cruel. Eu aprendi isso a duras provas. Teve uma situação, por exemplo, que eu trabalhei lá no Tocantins, lá, e eu consegui ser um cara de certo êxito. Eu entrei na prefeitura, eu comecei a trabalhar, virei um funcionário público. Eu tinha ido lá para fazer medicina, mas durante um ano eu fiquei bam. Então eu dava festa na casa, eu tinha um Rottweiler, comprei um carro. Sabe aquele cara que não te chegou com uma maçã lá? Uhum. Comecei no primeiro ano. E aí comecei a dar aula, comecei a trazer pessoas influentes, o prefeito foi para casa, comecei a dar festa em casa. Comecei a ficar um cara top, assim, bem influente. Comecei a ganhar de nada, comecei a ganhar 5 mil reais naquela época. Cara, 5 mil reais, cara, eu era o cara. Só que eu tinha ido pra lá. Solteiro? Solteiro. Arrumei uma namorada, tinha um Rottweiler, comprei um carro, tinha amigos, dava churrasco. Sabe aquela coisa? Pô, esse cara tá estabilizado, não precisa mais de nada. Só que eu não fui pra lá pra fazer isso. Eu fui lá pra fazer medicina, lembra? Que era o desejo ardente. Sim. Quando chegou lá para outubro, eu chamei meus colegas que também queriam fazer medicina, que eu tinha combinado com eles em Belém, que é uma longa história do livro. E aí eu falei pra eles, eu vim fazer medicina, bora fazer? Disse, não, tá tão bom, cara, a gente tá ganhando dinheiro, tá cheio de amigos. Bora, cara, eu não vim pra cá pra fazer isso, vim pra fazer medicina. Não, mas se a gente sair daqui pra trabalhar à noite, estudar durante o dia, a gente vai ganhar pouco. Se eu me transferisse, eu ia ganhar 2 mil reais. E eu ganhava 5. Disse, cara, mas eu vou fazer isso, foi pra isso que eu vim, vocês não vão me acompanhar? Cara, não vai dar, vamos deixar pro ano que vem? E nisso, nem fizeram. E aí eu fui, larguei tudo, fui trabalhar à noite, tá, durante o dia. Tu sabe o que aconteceu quando eu tomei essa decisão? Na sequência, eu passei no vestibular e aí comecei a perder tudo que eu tinha construído. Eu tive que vender o carro, eu tive que dar o Rottweiler, comia pra caramba aquela fera, um sacão por semana de ração, tive que dar pra alguém que não ia manter um cachorro daquele. Tive que sair da casa dos profissionais que trabalhavam comigo e fui pra uma casa de um monte de estudante liso, sem grana. Fui pra lá, comecei a andar a pé na rua pedindo carona pra ir pra faculdade. Aí como defendeu o carro e por consequência perdeu a namorada? Aí a namorada chegou assim pra mim, tu não precisa disso, tu tá querendo aparecer, tu já é um profissional de sucesso, por que tu quer fazer medicina, tu quer aparecer pra quê? Aí deu pé na bunda. Eita. Deu pé na bunda. Aí eu, cara, deprimi. Mas não em tomar remédio, não, mas fiquei muito na fossa, cara. Muito na fossa porque que mundo cruel. Um revés pesado. Os amigos do churrasco nunca mais me procuraram. A namorada deu pé na bunda. A estrutura que eu perdi não era mais popular. Eu não era o cara da cidade como antes. Caiu. Eu virei um estudante liso pedindo carona, nem dinheiro pra Xerox. E foi isso tudo que aconteceu. Mas eu tinha um ardente desejo. E como eu adquiri musculatura emocional desde a minha infância, eu tive superação. Eu consegui superar esses obstáculos. Porque eu entendi o que havia por trás dessa situação difícil, desse revés. Tinha coisas mais importantes do que o próprio revés. Eu aprendi com aquele feedback. O que o mundo estava me dizendo? O lugar de acesso, o lugar de vitória, o pódio, é para poucos. Não é para todo mundo. É só para aqueles que enfrentam de fato a dificuldade. E você foi escolhido para isso. Continua firme. Não liga para isso. Fica firme. Foi o que eu fiz. Hoje todo mundo fala, Pedro Paulo, de mindset e tudo mais. Você está falando muito disso aqui também. Me lembra muito uma história que você com certeza conhece, a famosa a fábrica Mary Kay dos produtos. Eu não sei se você sabe, você está falando isso, me lembrou essa história agora, eu não sei se você sabe que a Mary Kay veio do nome da sua fundadora, chamada Mary Kay, que ela começou a empreender com 45 anos, porque ela tinha esse desejo ardente, mas repare, naquela época, uma mulher, mãe de 3 filhos, que tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos. Então, ela via uma necessidade de ser quem ela realmente queria ser. Essa mulher empreendedora. Mas ela olhava ao redor dela e ela tinha o quê? Uma mulher que naquela época, você bem sabe como o mundo era preparado para os homens vencer e a mulher ficar em casa. E ela ainda tendo que cuidar de filhos com 45 anos, ou seja, podia se conformar com isso ou podia tentar se superar. E ela pensou assim, ok, olha estrategicamente, essa é a minha realidade. Sou uma mulher, mãe de 3 filhos, tenho 45 anos, mas quero vencer, quero algo mais. Então ela pensou, qual é o meu perfil do cliente ideal? Mulheres
que estão na mesma situação. Então ela começou a organizar encontros na casa dela, onde ela chamava outras mulheres e ela fazia tratamentos nessas mulheres gratuito, para que no final as mulheres se agradassem e comprassem o produto delas. E aquelas pessoas que não tinham nem dinheiro para comprar, ela oferecia se associar a ela. Então, já que você está numa situação financeira assim, faz igual a mim. E ela começou a fazer isso e replicar esse modelo, corta para dono de uma grande empresa, faturamento de 3 bilhões ao ano, conhecida mundialmente, partindo de uma situação que financeiramente... Então, ela era uma inconformada, como eu e você somos muito inconformada no final das contas. E ela diz assim, e quando pergunta para ela qual é o segredo de sucesso, ela falou, o segredo de sucesso são 2. Primeiramente, comece. E o depois, não desista. Sim. Então, isso é maravilhoso quando ela traz isso. A superação é a resiliência e a ação é o começo que ela está falando. E isso está falando o quê? Nasceu de uma dor. Sim. E o propósito dela a dor virou o propósito dela. Sim. É isso que ela fez. E dessa minha dor, quando eu comecei a fazer faculdade de medicina, eu comecei a criar uma startup, que eu vou falar depois para ti. Então, isso eu queria fazer a comparação, porque olha só, eu vou pedir até a licença poética, porque assim, quando ela chamava a mulher, que ela fazia o tratamento da mulher, e ela, no final das contas, gostou, pronto, tá aqui para você comprar. E quando a mulher não podia comprar, o que é que ela desenvolveu? A empatia. Então, já não tem, se associa a mim para você passar essa condição. Sim. Então, o crescimento dela não se deu ao ato dela vender, mas o ato dela ter empatia, porque ela conseguia escalar bem mais quando ela chamava pessoas para se agregar a ela, se associar a ela e fazer esse movimento. Então veio muito da empatia pela dor da outra. Você está falando da próxima lei do poder, que é a empatia. Então, foi uma coisa por consequência, né? Foi uma coisa por consequência. Então eu trouxe a história da Mary Kay porque tem a ver. Fantástico. Essa lei da empatia, que é uma lei de poder, o nome é empatia porque é um nome comum, mas que não é tão batido. Mas o que há por trás do princípio da empatia é o maior de todos os princípios, que é o amor. Empatia é uma forma de falar diferente de amor fraternal. Empatia é o quê? Tem até uma forma que quando eu falo nas palestras, eu falo sobre ser. A gente fala ser. Ser. A gente fala ser. Mas aqui a gente tem que falar ser. Ser. Mineiro, Porque do Goiás para cá todo mundo fala ser. Né? Então esse ser é S-E-R. O S é de saber quem eu sou. Então a empatia tem a ver com essas 3 letrinhas. S, E e R. O S é de saber quem eu sou. Saber quem eu sou primeiro eu tenho que me conhecer. Conhecer a minha estrutura, conhecer quem eu sou. Porque eu não consigo alcançar o outro se eu não souber quem eu sou. Eu faço o julgamento do outro pelos meus olhos. Então primeiro eu tenho que estar bem resolvido comigo. Se eu estou bem resolvido comigo, eu me conheço, e eu estou bem resolvido com as minhas situações do passado, do presente e do futuro, que eu estava falando naquela hora, eu sou uma pessoa bem resolvida. Pessoas bem resolvidas são felizes. Pessoas bem resolvidas não veem problemas em tudo. Pessoas bem resolvidas são otimistas. Então, para eu ter empatia com o outro, primeiro eu tenho que estar bem resolvido. Porque se eu não estiver bem resolvido, olha aquela mulher lá, é feia. Olha que cara gordo. Olha esse cara fala esquisito. Olha o sotaque dele. Olha aquele cabelo. Sabe uma pessoa negativa, amarga, odiosa, ela vive na linguagem do ódio. Isso são pessoas mal resolvidas. Então, para tu ter empatia pelo outro, só vai ter empatia pelo outro se tu tá bem resolvido. Então, saber sobre mim, saber quem eu sou. Esse é o primeiro S do ser. Lembra? Sim. Eu não falo ser, mas tem que falar porque a nossa audiência aqui é ser, é maior. O E é de entender a estrutura do outro. Para eu ter empatia pelo outro, tem que entender o outro. Senão eu não consigo amá-lo. Só que como é que eu te entendo? Quando eu olho pro Pex, o Pex está aqui na minha frente. Eu não tenho que olhar para ti. Eu tenho que olhar para a história que há por trás de você. Olha que coisa profunda. Eu não olho pro Pex aqui, 1º de outubro, aqui, nossa, Pex bacana, que olhos bonitos, a forma dele falar, cara, ele fala com autoridade. Nada disso. Esse é o Pex que eu tô vendo aqui a olho nu. Eu tenho que ver o Pex, cara, como é que ele chegou aqui? Como é que deve ter sido a criação dele? Quantos irmãos ele tinha? Como é que era a situação? Será que era fácil, era difícil na infância? E como é que ele estudou? Será que ele teve amor suficiente? Como é que era o tratamento do pai? Será que ele apanhou? Será que a mãe deu carinho para ele? Será que ele teve a atenção dos professores? Será que ele foi mentorado por pessoas boas? Ou teve gente que ferrou a vida dele? Sabe, eu tenho que ficar imaginando a história que há por trás. Porque o que você é na minha frente aqui tem uma história por trás. E nem sempre, na maioria das vezes, a pessoa não consegue segurar essa história. As pessoas vão demonstrando através dos seus frutos
aquilo que a história dela traz. Então, quando tu encontra alguém ruim no trânsito, alguém ruim, invejoso, falando mal de ti, alguém ruim praguejando, alguém ruim fazendo coisas ruins, negócios ruins, espúrios, por trás daquelas coisas ruins há uma história ruim, e é por isso que ele está trazendo aqueles frutos. Então, quando tu vê a história por trás, tu tem empatia. Porque tu não vai olhar para a pessoa julgando, tu vai olhar, cara, se esse cara tivesse tido um pai bom, amoroso, se esse cara tivesse tido uma mãe presente, com valores, se esse cara tivesse tido um professor, um mentor, olha, meu filho, lê esse livro, vai por esse caminho, vai ser bom. Eu acho que ele não teve essa oportunidade. E aí eu fico, sabe, mais humano. Que eu digo, cara, esse cara não teve essa oportunidade. Caramba, eu quero ajudar esse cara. Eu não consigo ficar com raiva desse cara. Que eu olho pra ele e vejo, cara, seria tão bom que ele tivesse alguém que tivesse ajudado ele, mas acho que ele não teve essa oportunidade. Deixa eu amar esse cara. Deixa eu alcançar esse cara para tentar ao menos contribuir com a vida dele, já que ele não teve na história dele alguém que pudesse ajudá-lo. Eu vou ser esse cara para ajudar ele. Isso é empatia. Entender a estrutura do outro, o que há por trás de cada um. Quando eu olho para os outros, sempre tem uma história. Então não julga a pessoa na frente. Entende a pessoa na história que a trouxe até aqui. Isso te torna humano e te torna menos chato, menos exigente, menos quer um mundo perfeito, pessoas perfeitas. Tu não pode exigir isso. Isso é empatia. Maravilhoso. Isso é empatia. Ser o R de reconexão. Esse é top. Vou falar um pouco dele. A reconexão tem a ver o quê? Nós não somos ilhas. Então a gente precisa um do outro. Imagina você com essa magnitude de empresas que você tem aqui, muita gente interligada no teu ecossistema, tu não estaria aqui se não fosse esse conjunto de profissionais competentes, mentorados seus competentes, pessoas no teu ecossistema que contribuem todos os dias com ideias, com força, com energia, com aprendizados, com revés, com feedbacks. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos ilhas. Eu não sou ilha. Eu não consegui chegar aqui sozinho. Eu preciso estar reconectado. Agora, por que tu me pergunta, por que não conectado? Pergunta para mim. Por que não conectado? Por que reconectado e não conectado? Por que não reconectado e conectado? Isso eu quero entender aqui, porque tá aqui, inclusive, Então, a próxima pauta. Porque conectado tem a ver com a conexão original. Na conexão original, nós perdemos a conexão original. Então, como eu sou cristão, eu acredito muito que nós fomos criados por Deus, por Papai do Céu. Quando Ele nos criou, acredito naquela historinha da Bíblia, sabe? Pelo lance da fé. Tem gente que acha que é historinha, mas para mim é a origem de tudo, que está lá no Gênesis. Então ele criou o primeiro Adão lá, né? E ele, poxa, cara, o Adão tá tão triste. Todo mundo tem uma fêmea e o Adão tá sozinho. Vou criar uma mulher para ele. Ali nasceu a primeira família. A família é o modelo inicial para mostrar que nós não podemos ser sozinhos. Nós precisamos um do outro. Originalmente nós somos conectados. Só que depois, pela degradação dos erros dos nossos pais, nossos primeiros pais lá no Éden, nós chegamos até aqui desconectados. Eu olho para ti, cara, e eu olho para ti, você é a imagem dele. Eu tenho que te tratar como um príncipe, como filho do rei. Mas eu olho para ti e por eu estar tão degradado pelo erro dos meus pais, que eu chamo de pecado, dos primeiros pais, eu olho para ti com rancor, com inveja, com orgulho, com competição. Eu não consigo te amar originalmente, porque eu não consigo produzir amor. E eu preciso me reconectar. Me reconectar contigo, que era o plano original dele, todo mundo conectado, mas nós perdemos, tem que estar ligado, tem que estar reconectando diariamente com as pessoas. A reconexão, ela é entre nós, pelo amor fraternal, aqui a gente, e reconectar com o Papai do Céu. Porque lá na palavra dele fala assim, que o Papai do Céu visitava o casal todas as manhãs, todo fim de tarde. Ele visitava e via eles face a face. Cara, imagina tu conversar com o Papai do Céu face a face. Tu consegue fazer isso hoje? Não. Perdemos isso. Perdemos. Então a gente precisa o quê? Reconectar. Reconectar o Papai do Céu. Pô, mas ele tá tão longe, não consigo ver. Cara, aí entra um negócio fantástico que é a fé. A fé faz a gente conectar com as pessoas. A fé faz a gente conectar com a imagem dele, que é você, um príncipe. Eu, um príncipe. A fé faz a gente reconectar com o Papai do Céu pelos olhos da fé. E aí eu chamo essa reconexão, a conexão através da presença dele aqui. A gente não orou no início desse podcast? Sim. Então o Espírito está aqui com a gente. Então como o Papai do Céu está aqui com a gente, através do Espírito Santo. A gente está conectado. Na verdade, acabamos de reconectar com ele quando a gente orou. Só que, cara, é difícil pra caramba. Sabe por quê? Nós somos criaturas ruins. A gente desconecta toda hora. Quando a gente desconecta, a gente erra, peca, falha. Então o segredo de uma vida conectada ao Espírito, ao Papai do Céu,
é perceber que nós desconectamos. A gente não tem que ficar preocupado. Rígido, nossa, eu não posso falhar numa lista de afazeres. Não, só tem que reconectar. Só tem que ter a sensibilidade de que desconectou, desconectei. Reconecta. Só isso. E aí tu vive uma vida mais suave, mais tranquila, porque ele vai conduzindo. Isso é uma longa história. Conexão, você traz também como um poder. Sim, um poder. É o poder original. E como é que você explica uma pincelada sobre por que conexão é um poder? Eu digo isso porque, assim, quando eu penso em conexões, inclusive tem um produto meu que se chama Conexão, é justamente que a junção de todos que causa essa força, a grande força. Sim, sim. Como é que você traz isso? Como é que você aborda esse tema? Então, esse tema da conexão, ele tem a ver com a conexão entre nós, irmãos, entre nós, amigos, entre nós, empresários. Está na moda falar de network, que é a rede de trabalho, né? Sim. Essa é a conexão. Também alguns falam de contágio social. Eu falo dessa rede de influência, desse centro de influência. Nós precisamos estar conectados. Essa conexão une forças. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Imagina se eu tivesse os mesmos talentos que todos os habitantes de São Paulo. Todo mundo igual, com os mesmos talentos e dons. Seria, além de ser chato, a gente não ia para frente. Na psicologia nós temos diferentes comportamentos, perfis, temperamentos, entendeu? O sabor do mundo é essa diversidade de comportamentos e temperamentos. Então, tem pessoas extrovertidas, eu acredito que eu e você somos pessoas bem extrovertidas. Sim, sim, sim. Somos pessoas muito dominantes, pessoas de ação, eu e você. Mas, por vezes, nós somos pouco analíticos aos detalhes. Apesar de usarmos da análise para alcançar os resultados, nós usamos. Mas não é a parte que a gente mais gosta. É porque é necessário, a gente faz o que é necessário. Sim. Mas não é aquilo que é da nossa característica. Sim. Então, pessoas já são diferentes umas das outras. Imagina a gente, só eu e você dominando o mundo. Um exemplo, claro que a gente não quer fazer isso. Mas imagina a gente dominando o mundo. Só se for de amor, tá valendo, tá? Dominar o mundo de amor pode. Mas dominando o mundo de maneira pejorativa. Não aconteceria. Porque nós iríamos fatalmente destruir o mundo. Porque nós precisamos da conexão com as pessoas. Então, no tempero das pessoas, que é o temperamento, e na multiplicidade de dons, de diversidade de perfis, é que a gente vai se ajustando para alcançar um único objetivo. Cara, que poder que a gente tem. Tu tem uma equipe fantástica aqui. Todos são diferentes. Tem coisa que tu não lembra que a galera faz por ti. Tem coisa que tu faz que só tu sabe fazer. Isso é maravilhoso. Isso serve para empreendedores, empresários, como nós dois somos. Isso serve para professores, serve para famílias que não entendem seus filhos. O pai e a mãe diferente. O primeiro filho igualzinho ao pai, o segundo filho igualzinho à mãe. O terceiro filho não parece com ninguém. Que loucura! Esse é o tempero, esse é o sabor da vida. Mas um grande exército familiar. Então nós temos exércitos familiares, exércitos de empreendedores, exércitos de cristãos, exércitos do reino, exércitos para o mesmo propósito, para resolver uma dor. Isso é superpoderes. Eu chamo isso de poder. Poder da conexão. Conexão aqui, entre nós. Agora, sabe por que isso acontece? Porque alguém nos capacita. Eu lembro que aquela primeira pergunta, quando a gente começou a falar lá às 8 horas da manhã, são 5 da tarde agora, né? Às 8 horas da manhã, como é que a gente vai se capacitando? A gente vai se capacitando ao longo da jornada, porque a fonte é a mesma. A gente só não pode ter medo, só tem que agir. Mas essa conexão com o Papai do Céu, com o Espírito que está presente aqui, cara, isso é fantástico. Sabe, me pergunta, quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Um dia. Só um dia. Isso é que é maravilhoso. Hoje eu estou altamente conectado com ele. Ontem eu também estava altamente conectado com ele. Amanhã vai depender do que eu fizer na primeira hora da manhã. Lembra? Se amanhã eu não me conecto com ele e não vivo isso durante o dia inteiro, perdi o poder. Dura um dia. E esse um dia tem que ser feito intencionalmente. Cara, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Isso é tão bom para quem tá com superpoderes. Eu e tu estamos agora com superpoderes. Olha nos meus olhos, não tô com superpoderes? Sem dúvida. Tu também. Tá. Nós dois estamos com superpoderes aqui. Hoje é o dia do superpoder. Vamos dar o nosso melhor. Eu tô dando o meu melhor aqui, cara. Que eu tô feliz da vida de estar fazendo isso aqui. Tô dando o meu melhor. Superpoderes hoje. Amanhã, se eu não me conectar, perdeu. Agora isso é bom, sabe por quê? O cara que não tá conectado hoje, eu digo para ele, cara, não te preocupa. Amanhã tu tem outra chance. Não, mas eu falhei, eu perdi, eu pisei na bola, eu fiz besteira hoje. Não te preocupa. Isso foi hoje. Amanhã começa direito. Começa fazendo. E aí tu vai estar na mesma sintonia que eu. E se eu fizer igual, vai durar um dia. Cara, é tão maravilhoso isso. Se chama o quê? Graça, perdão.
poder que o Papai do Céu dá de te perdoar e te renovar a cada manhã. Isso é democracia divina, cara. Isso não é assim, o cara, eu sou o santarrão. Nossa, quem tá ouvindo eu e você aqui. Cara, o Pedro é perfeito, o Pedro Paulo é perfeito. Nossa, esse cara é perfeito. O Pex é perfeito. Nada disso. Somos perfeitos hoje, eu até recebo isso como perfeição. Amanhã não começa a dobrar o joelhinho lá, e não começa a se conectar, e não começa a entender os poderes que eu acabei de falar. As leis do poder. Perdeu. Amanhã perdeu. Mas é bom porque quem não fez isso hoje, pode fazer amanhã. Então eu convido a todos que estão ouvindo a gente para fazer amanhã. Se você não saber de nada, não se sinta, não se vitimize. Ah, já era. Não. Amanhã eu e você vamos começar juntos. As leis do poder. Amanhã já. Você acredita Você acredita no sistema de flow, assim, quando você começa a fazer as coisas e você se coloca nesse nível de vibração e de ação, e que, porque assim, por exemplo, eu dei uma olhada aqui nas suas coisas, foram muitas, eu acredito que durante esse tempo foram muitas dificuldades, porque você já encontrou a dificuldade lá para se tornar médico. Aí você imagino, as outras formações aqui. Terapeuta com formação em terapia cognitiva processual, outro estudo. MBA em empreendedorismo pela Instituto Êxito e pela Must University dos Estados Unidos. Diretor tesoureiro da AMA, Associação dos Médicos Adventistas para toda a América do Sul. Empresário em multinegócios em saúde e finanças. E, obviamente, uma formação de muitos anos, que é casado com a doutora Marclene e pai do Pietro, de 11 anos. Enfim, foi um sistema flow porque você foi fazendo todas essas formações na sua vida, a partir de anos, com dificuldade enorme, porque não existe só a dificuldade financeira, existe a dificuldade de tempo, de esforço, de cansaço, porque assim, eu vejo que você treina às 11 da noite. Não é uma primeira opção. Eu acredito que você treina às 11 da noite porque é o horário que você consegue trazer isso para sua rotina. Porque, como aqui bem disse, né? Você você é casado, obviamente tem a atenção que você tem que dar para sua esposa, que nesse momento, estou sabendo eu que a gente está gravando podcast aqui, ela está por aí fazendo compras, olha, imagina o perigo que você não está correndo. Aí tem aí o jovem Pietro também, que você tem que, obviamente, ser um pai presente, que acredito que você é dentro da sua capacidade e possibilidade, porque você... outro dia a gente fez uma reunião, você se deslocando para ir ver um espaço físico que você já quer mudar a sua clínica e está lançando sua startup. São tantas coisas e decisões de administração de tempo e renúncias e essas escolhas todas. Agora vem a pergunta, afinal de contas, o porquê de você querer ser essa pessoa tão multifacetada, tendo as mesmas 24 horas de um médico que está aqui, não criticando, cada um faz suas escolhas, mas um médico que está só sendo o médico. E você, tudo isso, médico, empresário, palestrante, por quê? É assim, como eu te falei, eu chamo de missão específica. A minha missão específica, ela tem a ver com a minha trajetória de vida. Então, durante a minha trajetória de vida, foram muitas dores de enfrentamento. E eu converso muito com o Papai do Céu para saber, para ter certeza daquilo que eu tenho que fazer. E eu descobri o que eu tenho que fazer. Depois de muita pergunta, de muita comunhão, de muito conversar, eu descobri que na minha trajetória de vida nasceu um propósito diante dessa dor e eu preciso exercer esse propósito. Esse propósito, ele é exponencial. Então, o que eu vivo não é para mim. Cara, isso é maravilhoso, porque quando tu vive em função de algo eterno, algo que vai perdurar e que vai deixar um legado, tu tem força sobrenatural, cara. Vem força de onde tu não sabe explicar. E tu continua vivendo. Só que, claro, tem as métricas do equilíbrio racional, do equilíbrio da gestão do tempo, da gestão das prioridades. Então, quando você fala que eu termino de treinar por volta de 11 horas e tudo mais, é porque eu intencionalmente eu distribuo meu tempo em todas as áreas da minha vida. Então eu poderia treinar às 8 da noite, mas esse é o horário que eu tô com a minha família. Então depois que eu coloco o pessoal para dormir às 10 da noite, é que eu vou treinar. Porque eu priorizo a família ao invés do treino e depois que o povo vai dormir, é que eu vou treinar. Às 10 às 11. Eu poderia ser mais cedo, mas não. Eu priorizo almoçar com a minha família todo dia.
Então, onde eu estiver, em alguma cidade, às vezes estou atendendo em outra cidade, eu venho, passo em casa, às vezes falta só meia hora, mas eu faço questão de ir lá ver o povo, abraçar, beijar porque não tem preço isso, cara. Mas eu preciso fazer isso de maneira intencional. Então, eu organizo o meu tempo, a gestão do meu tempo dentro das prioridades. Então, ter sucesso, ser feliz, não tem a ver com sucesso financeiro. Não tem a ver com sucesso profissional. Não tem a ver com sucesso familiar. Não tem a ver com sucesso no casamento. Não tem a ver com o sucesso dos amigos, ou do cuidado com o corpo, fitness. Nada disso. Ter sucesso é ter o equilíbrio entre todas essas áreas, simultaneamente distribuindo eles de maneira intencional. Você fragmenta realmente isso. Você divide o teu tempo distribuindo essas prioridades. É claro que vai ter momento que você vai estar numa imersão. Por exemplo, agora eu tenho uma meta maior. A minha startup, que a gente está... Nossa, depois eu te conto as novidades. E a gente está fazendo ela com muito empenho. Vai ter momentos que eu não vou poder ir em casa almoçar. Dá um pequeno spoiler da galera, o que é do sua startup é uma coisa grandiosa. Dá um spoiler aí, porque é muito massa. Então, é genial, inclusive. Nessa startup, a gente percebeu o quê? Que a minha dificuldade de não conseguir... Eu tenho que contar a história. Eu passei no vestibular e eu não tinha o dinheiro. Eu fiz um empréstimo bancário. Eu cheguei lá e falei, me empresta aí R$4.000, Banco Real, lembra do Banco Real? Sim. Me empresta R$4.000 que eu tenho que me matricular, passei em medicina. Eu me lembro de ter ligado para minha mãe que eu passei em medicina, depois daquela situação do filho pródigo, que o pessoal me abandonou. Uhum. Eu fiz o vestibular e passei. Aí eu não conseguia falar pelo telefone, eu era o orelhão lá. Que foi, meu filho, que foi? Acidentou, que foi? E eu fiquei alguns minutos com a voz embargada, porque quando eu passei no vestibular, na minha mente rodou, vou ser médico. É muito louco isso, porque ainda faltavam 72 meses, 6 anos. E quando rodou aqui, eu tava sem conseguir falar de tanta emoção, porque eu já sabia que ia ser médico, sem dinheiro nenhum. Aí minha mãe, que foi, meu filho, acidentou? Não, mãe, eu passei no vestibular. Que foi? Passei pra medicina, mãe. Aí comecei a chorar. Não tinha nem o dinheiro. Eu já tava aqui, virei a chave de médico. E eu fui no Banco Real e emprestei R$4.000. E me matriculei, que era R$4.000. Naquela época. Eu saí em Belém nos anos 2000, para vocês fazerem o cálculo. A gente tá em 2023. E aí cara, e agora? Mês que vem, tem que pagar 2 e pouco de mensalidade. Mas eu não tenho. Não, mas tá bom, não tem problema. O importante é que eu vou ser médico. Essa é boa. Paguei a matrícula de 4.000 e vou ser médico. E mês que vem, vamos para cima. Como eu sabia vender e tinha muita força, e durante a jornada eu me jogava, que é o que eu tô fazendo aqui, ação, eu fui para cima. Então, eu não sabia o que ia acontecer nos próximos 72 meses, mas eu ia ser médico. E aí dá 6 anos ou 12 semestres de muitas histórias. Eu vou contar só uma delas. Numa das histórias, lá pelo primeiro ano, eu descobri numa informação privilegiada que o dono da faculdade vinha lá do sudeste, e ia lá pro norte para visitar uma das faculdades dele. Aí eu, caramba, ele vem aqui. Onde é que ele vai estar? No hotel tal, na rua tal. Descobri informação privilegiada, só eu consegui, ninguém sabia. Aí eu fui lá, bem cedinho, fiquei lá na porta do hotel lá, esperando ele sair. E fiquei lá. Deu 6 horas, deu 7 horas, lá para as 9 horas o filho de uma égua sai. 9 da manhã, eu lá morrendo, aguardando. Aí ele sai, eu, doutor. Aí ele, sim, pois não. Aí eu fui lá contar. Ele é médico? Não. Eu fui lá e contei um pouquinho da minha história. É quem chama doutor, mas por respeito. Sim. E aí ele ouviu e disse, então, doutor, eu queria muito trabalhar, se eu puder limpar o chão da faculdade. Lembra da minha mãe? Sim. Minha mãe limpou o chão da faculdade, das casas de família, limpou o chão do hospital, e eu queria limpar o chão da faculdade. Ela conseguiu o desejo dela. Aí eu pedi para limpar o chão da faculdade, capinar, lavar banheiro, dar aula, fazer qualquer coisa. Eu só quero trabalhar para pagar meu curso. Aí ele falou, não é possível. Aí ele me brecou. Ele não permitiu. E aí surgiu, ao longo dessas frustrações, umas loucuras na minha cabeça que eu ficava pensando, cara, é muito injusto pessoas que querem estudar, que querem ser alguma coisa e não podem. Só porque nasceram numa família que não tinha condições. E eu comecei a bolar um sistema, naquela época, que eu acreditava que era ilegal. E a história é longa, porque eu comecei a validar esse sistema ao longo dos anos. Inventei um negócio. Eu acredito que eu não inventei a Coca-Cola, mas eu quero estar pelo menos como a Pepsi, sabe? Eu acho que a Pepsi vai rolar. Se tivesse a Coca-Cola rodando, já tem. Mas até agora, todo mundo que eu falo sobre a minha startup, após um contrato de NDA, que é o contrato de confidencialidade, eu apresento para os investidores, eles ficam, uau! O último foi semana passada.
há 15 dias, que eu estava lá em Muro Alto. Ele, uau, que ideia fantástica, nunca vi nada igual. Mas não é a primeira vez que eu ouço. Graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria de criar um ecossistema, um tipo de trabalho para poder contribuir num business, é um business, tá bom? Para poder contribuir com pessoas que não tinham acesso ao crédito, a investimento em finanças para os estudantes. Então, eu personalizei uma linha de crédito, personalizei uma forma de devolutiva para que as pessoas, os estudantes em dificuldade, principalmente estudantes de medicina, que é onde a gente está startando, possam ser médicos, caramba. É injusto demais. Ah, eu nasci na favela, não posso ser médico. Por que não? Tu gosta de estudar, moleque? Gosta de estudar. Tu tira bornal? Tira, manda teu currículo aí. Tá, então bora, vem pra cá que tu vai ser médico, caramba. Dá raiva disso, porque se o cara gosta de estudar, tem a vocação, o cara come livro, o cara quer muito isso, cara, põe o cara pra ser médico. E esse é o propósito Da startup. Da sua startup. Da startup, que é o IBRAC, Instituto Brasileiro de Carreiras, que é o quê? Nós vamos investir, começando pela medicina, que é o curso mais caro do Brasil. Hoje, 60 mil jovens estão vendo em situações difíceis em países como Paraguai, Bolívia, Argentina, fazendo medicina lá, em situações bem difíceis. E quando eles querem voltar para o Brasil, 1% passa no Revalida. Eu sei dados dos últimos anos, 1% passa. Imagina, 60 mil vão para fora, 1% passa. E essa galera, o restante fica fazendo o quê? Fica buscando, tentando. Alguns desistem, outros ficam para lá, para os países de origem, outros vão para outras profissões. É um cenário injusto. Sim. Esses 60 mil jovens podiam estar aqui no Brasil. Fazendo o que? Por que eles não podem estar? Podem estar, mas precisamos incentivá-los. Então, da mesma maneira como eu fui cobrado para tirar boas notas, bom comportamento, na nossa startup que está sendo implementada, a gente também vai investir em material humano financeiro, mas vai investir em material humano formando cidadãos, pensamento crítico, gente que trabalha, gente que devolve o social, cidadãos, porque as faculdades estão jogando para o mercado tecnicistas. O que é tecnicista? É o cara, o dinheiro por dinheiro. Quer fazer que faculdade? Ah, eu quero fazer, sei lá, fonoaudiologia, TI. Tá, vem cá, paga aqui para mim R$1.000 por mês. Faz currículo, tu sai, tu é um tecnicista. Aí tu vai ser escravo do mercado, porque tu não pensa, tu tá igual gado. As faculdades deveriam fazer o quê? Formar cidadãos com pensamentos críticos para tomada de decisões diante de situações não curriculares. Isso chama-se formação integral. Então o cara vem, ele recebe a grade curricular, a estrutura curricular, a formação curricular, mas ele começa a ser cidadão porque ele começa a se preocupar com o ser humano, ele começa a fazer ações sociais, ele começa a fazer iniciação científica, ele começa a pensar no ser humano como um todo, inclusive na sua espiritualidade, ele começa a se desconstruir para parecer mais com as outras pessoas no princípio da empatia. Cara, isso é formar cidadão, não é formar tecnicista. Esse cara, quando sai, esse cara vai ser líder. Esse cara vai dizer, não, o sistema está falando isso, eu quero fazer diferente. É o que tu faz, tu está desconstruindo o sistema. O sistema é aqui? Não, eu quero fazer diferente. Desconstrução do sistema. Quem faz isso? Só seres pensadores, seres pensantes. Então, eu acredito nisso, nesse modelo. Então, a nossa startup, minha e do Elton, até um abraço pro Elton, pra Lorena, o Elton é meu sócio. Sim, maravilhoso. E a gente tem esse sonho de investir financeiramente no profissional, nesse acadêmico, nesse universitário, ajudando, personalizando, através desse business maravilhoso, mas também investir no ser humano, para que ele saia um ser pensante. Esse aí. E além do business, como a gente vai ter recursos para fazer o que tem que ser feito, a gente também vai poder investir em material humano sem business, que é a filantropia. Investir em pessoas que estão além, né, nas camadas mais baixas da sociedade, para poder terem acesso educacional. A gente tem esse sonho. Porque apesar disso tudo, de que você falou, que um braço filantrópico, um braço generoso, um braço empático, tudo isso tem, mas ainda assim, dito por algumas pessoas do ramo, de grande nome do ramo, avaliou o seu projeto, sua startup, em um projeto multimilionário. Não é? Então você veja que não é um projeto filantrópico, não é um projeto que, apesar disso tudo, ele é um projeto de valuation multimilionário. Isso é que é muito bacana. Dito por alguns nomes pesados dessa área. Não é verdade? Isso é que é bacana, o projeto da sua startup. Sim, a gente se sente muito feliz, né? Muito feliz por tudo isso, porque quando nós idealizamos tudo isso, muitas leis existentes hoje ainda não existiam.
É muito interessante isso, porque quando a gente idealizou o projeto, Leis essas que vieram a favorecer. a implementação do projeto nesse momento. Porque quando a gente idealizou, pareceria legal, de tão inovador que era. Mas com a modificação das relações institucionais e tudo mais, que eu não posso falar aqui, começou assim, nossa, ficou mais fácil de rodar a operação do que no passado, quando a gente idealizou. Então isso traz um certo conforto pra gente. Não, mas assim, e engraçado, porque também você, junto com o seu projeto é um desdobramento de quem você traz em forma de suas palestras, dos seus produtos, da sua mentoria. Qual é a grande transformação que você vê nas pessoas depois que passa pelo atendimento, pela mentoria, pelo cuidado do Pedro Paulo? O que é que você vê? É assim, seguindo esse princípio de cuidar do outro como a mim mesmo, que é essa fraternidade, eu consigo alcançar o outro não pela técnica, mas pelo amor e pela empatia. Porque assim, imagina eu sentando num consultório e cuidando de pessoas da 8 da manhã ou 7h30 da manhã até 19 horas. Imagina o tanto de histórias de sofrimento, porque eu cuido do sofrimento das pessoas. Imagina quantas histórias de sofrimento chegam até mim por dia. Histórias de divórcio, de conflitos pais e filhos, lutos e mortes, abusos, só situações as mais drásticas. 12 horas, 10 horas por dia, todos os dias. Como é que eu vou alcançar essas pessoas? Então os profissionais, o que eles fazem para não sofrer? Eles tecnicamente ficam frios. Eles se blindam para que nada passe, eles ficam mecanicamente. Pois não, sim. Sim, pois não. Aham. Então, a gente só vai resolver e tal. Sabe aquela coisa fria, seca, engessada, intencionalmente, propositadamente, para quê? Para se proteger. Só que quando tu faz isso, tu te protege, mas tu perde o principal apelo da cura do outro, da transformação da mente do outro, da vida do outro, que é o alcançar o outro através da empatia. Tu não tem filtro. Tu não deixa passar para ti algo que precisa se conectar com o outro. E aí essa frieza o outro sente. Mesmo que tu não diga nada, tecnicamente tu tá correto, tu tá acertando, mas o outro não te percebe porque tu não te permite conectar a ele. Então eu penso diferente, eu penso o quê? Eu tenho que ser técnico, mas eu tenho que permitir que o meu filtro deixe passar alguma coisa de você para mim. Imagina eu e você conversando aqui e eu técnico contigo. Então, Pex, na minha vida acadêmica, nós fizemos grandes avanços e eu consegui realmente... Imagina essa conversa aqui, eu e tu, se eu não estivesse vibrando, eu vejo teus olhos vibrando, tu devolve, eu vibro. Cara, tá uma troca de energia, uma sintonia, uma vibração intensa aqui, que é sentida. Quem não tá aqui vai sentir, de tão profundo que é. Sim. Isso é o quê? Empatia. Isso tem a ver com a possibilidade de eu transformar o outro. Eu só posso transformar o outro, se eu me entrego ao outro, se eu deixo passar um pouco dessa história, mesmo que seja de dor. Se ela não me alcança e eu não sofro um pouquinho com ela, como é que eu me coloco no teu lugar? Friamente, não tem como. Então eu deixo passar a história do PEX. Pô, PEX, então, os negócios, as empresas, o RH, então eu deixo passar para mim e com esse eu faço uma digestão e eu devolvo para ti isso mastigado para te alcançar. Isso é fantástico. Então, o que eu estou falando aqui não é de medicina, não é de técnica, não é de conteúdo. O que eu estou falando aqui é de alcance de vidas. Só dá para transformar vidas se eu me permito deixar a tua história extravasar na minha alma e eu devolvo isso decodificado para ti e tu se permite ser alcançado. Cara, isso é fantástico, porque isso transforma vidas. Além disso, tem um ponto bem interessante chamado autoridade biográfica. A autoridade biográfica é a autoridade que você construiu ao longo da tua vida. Então, uma coisa é eu falar de faculdade. Na faculdade, tu aprende a ser técnico. Algumas conseguem fazer a educação integral, que eu tanto sonho, que é levar pensadores, senso crítico para o mercado. Quando você pensa assim, você consegue alcançar o outro. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que nós podemos alcançar o outro não só pela técnica, mas também como pensadores, como trazendo senso crítico para tudo aquilo que a gente faz, entende? Eu penso dessa maneira, que eu consigo te alcançar não só pela empatia, não só pela técnica, mas porque eu me permito que você seja alcançado por mim ao você extravasar a tua alma dentro da minha alma. Então eu creio muito nisso, entende? Então não se trata só de medicina pura, se trata de troca de alma, de empatia um pelo outro. Tudo que você faz
eu tava reparando aqui, desde o dia que eu lhe conheci, tem muita paixão envolvida em tudo, tem muito desejo ardente que você tanto fala. Tem. Para partir aqui para o final, eu quero fazer uma pergunta. O que é que 2024 vai trazer? O que é que 2024, quais são suas metas? O que é que vai ser atingido em 2024? Na verdade, já começou 2024, né? 2024 já começou. Então, a gente está preparando aí uma série de podcasts, né? Vou inaugurar o meu próprio podcast Que vai e a se gente vai chamar- tratar sobre as leis do seu poder. Que é aquilo que eu te falei logo no início. Eu quero trazer pessoas para contarem as suas histórias de sucesso. Cada um tem uma trajetória, né? Sim. E precisa ser ouvida. Às vezes não se trata só de celebridades, tá bom? Uma dona de casa tem muito para ensinar pra gente. Uma mãe que criou vários filhos. Mary Kay, por exemplo. Olha só. Exatamente. Tem muito para ensinar Dona pra de gente. casa. É que tem pessoas que acreditam que só as histórias de sucesso são aquelas que são multimilionárias, celebridade. Não. As histórias de sucesso são aquelas que superam dores com os recursos que se tem. Porque uma coisa é tu ter pouco recurso, tem meio copo d'água aqui, tu faz uma limonada. Isso é o recurso que tu tem. Só que aí tu consegue fazer dessa limonada um drink especial. E esse drink especial agora não é mais uma simples limonada. Ele leva a tua marca e tu consegue vender isso aqui por $100. Porque é o drink do PEX. Tu fez de um meio copo d'água um negócio fantástico com um recurso básico. Isso te faz ter poder. É sobre isso que eu quero contar. Não é de trazer aqui o dono de água mineral, da maior distribuidora de água mineral de São Paulo. Ele tem os recursos. Mas tu fazer o que tu fez com meio copo d'água, cara, tu tem muito poder. Então não se trata de celebridade, se trata de pessoas de carne e osso que podem sentar aqui e falar o quê? Cara, eu consegui realizar quase sem recurso. E olha o que eu realizei. Ou com pouco recurso, olha o que eu realizei. Isso são as histórias das leis do seu poder. Porque é a lei daquilo que você exerce. É muito teu, sabe isso? Não é muito coletivo, é muito individual. Cada um tem essas histórias. Eu quero trazer essa pessoa para cá. Quero trazer você. Então, você que está me ouvindo, você pode vir para cá e dizer, olha, eu quero participar do podcast do Pedro Paulo, porque eu tenho uma história fantástica de poder que as pessoas precisam saber. Massa. Porque se eu contar aqui, várias pessoas vão As saber. pessoas que estão assistindo aqui agora, pode mandar lá pro teu. Vamos lá, vamos deixar logo as redes sociais. Onde é que a galera te acha? É DR, que é de doutor, Pedro Paulo 7. Pedro Paulo 7. 7 o numeral? É, o número 7. Número 7. DR, Pedro Paulo 7. Então, pessoas que têm histórias de superação, que vêm com uma história onde um poder dela fez com que ela vencesse uma adversidade na vida, que vem para inspirar outras pessoas a ensinar, pode chegar lá, mandar um DM para vocês, ó, Pedro, doutor Pedro, eu tenho aqui uma história massa e tudo mais, Sim. que vai ser pleiteado. E vai. E além disso, a gente vai também poder agora, já em 2024, né, alcançar as pessoas através de uma mentoria mais exclusiva. Mentoria. Né? Eu aprendi que a gente precisa e pode mentorar pessoas, não porque a gente sabe tudo, mas porque sempre a gente tem algo a ensinar. Então sempre vai ter pessoas que precisam de algo que você já experimentou. Lembra do bolo lá? Sim. Então se você já fez o bolo de cupuaçu, você tem algo a ensinar. E eu acredito que eu tenho algo a ensinar para algumas pessoas, eu posso contribuir com a vida de pessoas. Então a gente vai lançar essa mentoria também para pessoas que queiram ser transformadas na vida. Então se trata de transformação de vidas, financeira, emocional, de relacionamentos, família, casais, filhos, empreendedores e, acima de tudo, vida espiritual. Porque nós somos um todo, né? Um todo. Eu apenas falo daquilo que eu busco viver, sabe? Eu acho que é mais fidedigno, é mais vivo, é mais verdadeiro. Se eu busco viver, eu consigo falar com propriedade. Por isso que eu estava falando da autoridade biográfica. Se você tem autoridade biográfica, você tem uma história de dor, você tem como falar isso de cátedra. Você não fala isso porque você leu no livro. Você fala isso porque você vive, você experimentou. Então a tua autoridade é maior para poder contribuir com a vida da pessoa. Esse é meu sonho, poder... Aí eu quero te falar o seguinte, ainda mais. A gente está fazendo isso porque esses resultados estavam acontecendo tudo no off. Imagina, toda essa minha empolgação, essa energia de poder falar e alcançar pessoas, tudo no off. Lá em Americana, em 4 paredes, numa clínica. Aí eu disse, cara, já deu isso aqui. Se eu estou sendo chamado com um propósito maior, eu tenho que falar isso para o universo. E aqui, falando contigo, cara, quantas pessoas podem ser alcançadas pela nossa fala? Motivadas, não inspiradas. Não né? dá para medir. Aquele jovem lá do interior de Belém, que pode saber que um dia pode estar aqui em São Paulo,
nessa trajetória. Gente imigrante fora, no Japão, que tem amigos lá, nos Estados Unidos tem amigos. Gente que pode ser transformada em vários países. Cara, eu tô calado falando dentro de um consultório isso. Já deu, né? Já deu. Vamos falar isso pro mundo? Então, eu tô fazendo só o que me chamaram para fazer. Agora me pergunta, tu tá preparado? Tá. Eu tô me preparando. Ah. Porque eu já nasci com o chamado. E o preparo vem durante a constante ação. É só isso. Eu só não posso ter medo. Eu tenho que agir. E estou fazendo aqui é isso, me jogando para que as coisas aconteçam, porque é injusto, depois que tudo que Deus fez por mim, eu agora ficar lá em quatro paredes falando para algumas dezenas de pessoas, sendo que tem milhões que precisam dessa palavra. Todo mundo. Eu queria deixar isso como última pergunta e mensagem final. Por eu queria que você respondesse, olhando para a sua câmera, a minha pergunta. Todo mundo tem em si poderes suficientes que possa vencer na vida? Todos nós temos poderes o suficiente. Todos nós. Nós só precisamos acessá-los. Precisamos acessar o poder. Porque ele existe. O poder vem do alto, da mesma fonte. Ele é distribuído conforme a tua estrutura, conforme a tua trajetória. E mesmo nas dores, você vai adquirindo musculatura emocional para poder enfrentar e poder trazer mais resultados. Esses são teus primeiros poderes. Os poderes que nascem na dor. Todos nós temos dor. Se você tem dor, você tem poder. Só que você precisa acessar e precisa dar um novo sentido para essa dor. Só isso. Mas acessa isso através da fonte, que é o nosso querido Papai do Céu. É o que eu acredito. Então, todos nós temos poderes, só que precisamos acessar. Faça isso, descubra, busque autoconhecimento, descubra a sua trajetória, entenda e converse com ele. Papai do Céu, o que o Senhor quer de mim? Já estou me conhecendo, já entendi minha trajetória, entendi a dor. E agora, o que o Senhor quer de mim? Aí ele vai te dar uma missão específica. E é essa missão específica que te faz um único ser nesse planeta imenso. Então aproveite, Deus te abençoe, é nisso que eu acredito. Rapaz, e você que assistiu esse podcast aqui, sabe que tá nessa missão, fazer aí de 2024 o ano da tua vida. Já pode começar esse ano, né? Porque a plantação começa bem antes da colheita. E daí você acesse aqui o Pedro Paulo, conversa com ele, manda direct, segue ele. E não deixe de assistir a série de podcasts que ele vai lançar, de histórias para te inspirar, para te motivar. Ver como é que você pode estar, porque assim, Deus está lá. E Deus tem os instrumentos. Pedro Paulo, sem dúvida, vai ser um instrumento que vai te levar para o sucesso, de autoentendimento, ninguém melhor do que ele, doutor, formado, psiquiatra, mas acima de tudo, pessoa com um propósito de te ajudar. Quero te agradecer aqui demais. Obrigado. Viu? Foi muito prazeroso. Nossa senhora, que coisa massa. Foi muito bom. E você curte esse podcast, que foi sem dúvida, né, um dos melhores podcasts. Fala sério, um dos melhores podcasts que você assistiu. Tem comentários? Vai, comenta, fala suas dúvidas. Minha equipe vai mandar para ele todas as perguntas que você quiser fazer por aqui. E também compartilha com as pessoas que sabem que essa mensagem vai inspirar, vai motivar e vai trazer transformação para a vida das pessoas. E a gente se encontra no próximo Geração Cast. Até lá.